Bom dia a todos, Pai do Senhor, igrejas, amigos que estão nos assistindo. Nossa live demorou, né? Estava programada aí para começar às 9, mas tivemos alguns contratempos aqui, mas graças a Deus está tudo certo e já está resolvido o problema. Espero que esteja chegando bem aí o som e que Deus possa nos abençoar durante esse momento aqui que estaremos falando aí sobre um assunto muito importante, que é sobre o arrebatamento. Falou em arrebatamento, as coisas já começam a dar errado, né? Parece que tem uma coisa que agarra, mas assim, a gente vai falar sobre arrebatamento. Estaremos falando aí sobre 3 teses da escatologia, que é sobre o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e também o pós-tribulacionismo. Então vai ser um assunto bastante importante. Aqui vocês já vão saber daqui a pouco o que são essas palavras, as palavras meio complicadas de falar. Então daqui a pouco eu vou passar aqui para o pastor, para a Mirinha estar falando, e o pastor e eu já é figura carimbada aqui, mas a Mirinha não, né? Nós temos a presença dela aqui hoje e vai ser muito bom o estudo. Vamos passar a responsabilidade toda para ela. Mas é o que Deus nos abençoe, né? Abençoe os irmãos aí do outro lado da telinha, e que nós possamos hoje aqui não debater esse assunto sobre o arrebatamento. Nós vamos, na verdade, expor aqui as nossas teses sobre aqui o arrebatamento da igreja. Então eu vou expor o pré-tribulacionismo, o pastor vai expor o mid-tribulacionismo, o meso, e a Mirinha o pós-tribulacionismo. Então já passo para o pastor, né? O que é esse palavrão, né? Meso-tribulacionismo, pastor? O mesotribulacionismo, graça e paz, irmãos. Como o próprio termo já indica, né? Tudo é assim, vem do latim, né? E tanto mid como meso significa aquilo que está no meio, né? E no meio de quê? Da grande tribulação, que é um período bastante claro nas escrituras, né, que a igreja viveria. E a ideia é que no mesotribulacionismo, que é a tese em que eu vou discorrer daqui a pouco, lembrando que não são teses nossas, e nem necessariamente que é a tese que eu particularmente creio, ou ele ou ela, mas nós vamos expor os 3 mais comuns, né, caminhos para solucionar esse período que o Apocalipse expõe. Mas o meso, voltando ao meso, dentro do período da grande tribulação haveria o arrebatamento situado no meio desse período. É por isso que é mesotribulacionismo. Mirinha? E pós-tribulacionismo é chamado assim porque é a posição escatológica que acredita que o arrebatamento vai acontecer após a grande tribulação. Já acabou, menino? Você falou do seu já? Vou falar do meu agora. E o meu é falando sobre, a palavra diz pré, então é uma coisa que vai acontecer antes do arrebatamento. Então nós cremos antes da tribulação, exatamente. Então a gente crê dessa forma. Não é que eu creio dessa forma, eu vou expor esse pensamento do pré-tribulacionismo dessa forma, que ele vai acontecer o arrebatamento ali antes da tribulação. Então, para poder já falar sobre esse assunto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, e eu já vou puxar no versículo, no texto que é muito usado para falar aí sobre o pré-tribulacionismo, sobre aí o arrebatamento da igreja. A tese é: você acredita no arrebatamento? Existem pessoas... É importante isso, né? Existem pessoas que não acreditam no arrebatamento. Outros acreditam que o arrebatamento será no final, junto com a segunda vinda de Cristo. E já existem algumas correntes que acreditam até em 3 arrebatamentos, né? Praticamente 3. São levas, né? Exatamente. Então a gente vai estar falando aqui sobre essas 3 principais correntes da escatologia. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4,
do versículo 13 até o 18. É uma passagem bem conhecida, né? Para quem vai expor aí o pré-tribulacionismo e vai falar sobre arrebatamento da igreja. Muito se usa esse texto. Então diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É um texto bem rico, né? Bonito. E eu quero falar sobre o arrebatamento que acontecerá aí antes da grande tribulação, né? É conhecido como a grande tribulação. E então, o que acontece? Os Tessalonicenses, eles estavam preocupados, né, se a volta de Cristo seria logo, seria iminente, se seria depois. Então Paulo, ele escreve essa carta dizendo de fato como seria a vinda ali do Cristo, né? Aí deixou margem aqui para o arrebatamento. Então essa tese do pré-tribulacionismo acredita que haverá um arrebatamento antes. Então vamos lá. Eles estavam preocupados, os Tessalonicenses estavam preocupados com aquelas pessoas que já tinha morrido. Então Paulo, e essa tese defende que haveria uma ressurreição, ou seja, Jesus viria num arrebatamento secreto, teria então a ressurreição dos mortos, daqueles irmãos que estavam mortos ali, né, de Tessalonicenses, que já haviam morrido, e eles então ressuscitariam primeiro, e depois Paulo diz: e nós os vivos depois encontraremos com Jesus ali no céu, nos ares. Então, o arrebatamento ele vai se dar dessa forma. Algumas pessoas perguntam: como é que vai ser arrebatamento? Porque arrebatamento é uma coisa secreta. Então, se ele vai aparecer nos ares, logo é uma coisa que não é secreta. Então, todos verão. Já também a posição pré, ela defende que quando fala que todos os olhos verão ali, nessa questão de nos ares, está falando ali somente uma parte que verão. Que parte é essa? A parte daquelas pessoas que serão escolhidas, que serão levadas para o céu, ou seja, a parte da igreja. Então, possa ser que o que vocês vão defender depois possa discordar dessa tese pré, mas é o que eles defendem, é isso. Então, é uma coisa importante a gente falar isso, sobre essa segunda vinda. Então, Gilberto, eles acreditam dentro da tese pré-tribulacionista que esse todos é todos de uma parte, então. Exatamente. Não é todos na terra. Seria ali os escolhidos. Os escolhidos que porque, vão ver. Por exemplo, o Cosme vai falar daqui a pouco, eles entendem que quando fala assim, olha, vai tocar a trombeta, então vai ter que haver um barulho. Mas o pré entende que não, que somente quem vai ouvir. Aí fala, a Bíblia, né, na verdade, ela é repleta, ela fala um pouco isso. Ela fala ali que Jesus, ele quando subiu aos céus, quando ele ascendeu aos céus, aí ele falou dessa mesma maneira como vocês, o anjo falou, na verdade, estão me vendo subir, vamos me ver descer. Vamos me ver descer. Sim. Essa parte aí, praticamente, ela foi secreta, ela só foi para os discípulos. Então, são eventos secretos. Então, o pré, ele defende isso.
Essa é uma base interessante, né, deles, né? Vocês já Porque tinham... lá o texto de Atos diz que ele foi oculto pelas nuvens, né? Exatamente. Então, Então Não, seria, eles o viram até mas de um certo tanto momento, depois ele desapareceu. Sim, entendeu? isso. Mas tem a palavra que ele foi oculto nas nuvens, então Mas a eles questão- adotam essa ideia de que é inseparável porque só um grupo viu, e ao mesmo tempo também quando ele subiu foi se ocultando, né? Como se isso no contrário, no reverso, pudesse ser dessa forma também. Vai separar alguns e de uma maneira dissimulada, né? Dentro da visão pré-tribulacionista. e outras coisas que aconteceram ali, que foram secretas, no caso, quando Jesus apareceu depois da ressurreição, em que todos os apóstolos viram, aliás, todos os apóstolos viram e Tiago, o irmão de Cristo, o irmão de Jesus. Então, foi um evento que não foi para todos, Sim. foi somente ali para os crentes. E logo interessante que dentro dessa dinâmica, Jesus foi aparecendo aos poucos, né, também. exatamente, sempre A da uns, forma, a outros, né? sempre da forma secreta e exatamente aos deles, aos discípulos. Mas então Interessante. vamos lá. Lógico que Jesus deu a prioridade de Jesus era aparecer para os seus discípulos e para a igreja, né, que estava sendo formada naquela época. Mas se outra pessoa o visse, o veria. O que eu estou querendo dizer, se outra pessoa, ele não procurou aquelas pessoas, ele procurou os discípulos. Exatamente. Mas qualquer pessoa poderia ver. vê-lo, poderia Não, vê-lo. eu creio que sim. Sim, né? É? Qualquer pessoa poderia ver Jesus Mas isso é uma ressuscitado. tese. Não é. Ele ressuscitou mesmo. Não era um espírito, gente. Não era uma aparição. Era real a ressurreição. Claro. Era real. Objetivamente ele poderia ser Sim, visto por qualquer um. ele poderia ser visto por um mas romano, por qualquer soberanamente pessoa. ele estava se dando a conhecer apenas a quem ele queria. Exatamente. Prioritariamente, ele procurou os discípulos, né? Ele apareceu para os discípulos. Porque, se eu não me engano, acho que não tem relato de que algum ímpio viu ele depois da ressurreição, né? Eu não sei se tem algum relato Não. na Bíblia. Eu acho que não tem. É só os dele mesmo. Ele apareceu somente para os deles. Só para os dele. Entendeu? Aí Os soldados não viram? Não. Que Eles guardavam o túmulo. viram a situação da tumba, a pedra removida. A pedra removida. No máximo o anjo. Um anjo que veio como um prenúncio. Isso, o Cristo não. O Cristo não. Exatamente. E eu não sei se eu já passo a palavra para vocês ou eu vou concluir Mas aqui. se você tiver mais dados, é interessante. Eu tenho mais alguns dados. Então, por que o ele defende que o arrebatamento, né, que é uma coisa secreta? O que é arrebatamento? Arrebatamento, a Bíblia fala que é rápido, é tomar a força. Então, arrebatamento que é você translandar, você sai de um lugar para o outro. Arrancado, né? Arrancado. Como aconteceu com o diácono Filipe. Né? Ele estava ali batizando o eunuco e ele, de repente, ele foi arrebatado daquele local ali e foi parar em outro lugar. Então, é exatamente assim o arrebatamento. E por que essa corrente ela diz isso, que nós não passaremos pela tribulação? Isso vai acontecer antes ali do período de 7 anos. Agora, uma coisa interessante, que eles pegam como sustentação para isso, o que está lá em Daniel capítulo 9, versículo 24. Porque eles dizem que a igreja não passará pela tribulação. A igreja não passará pela tribulação pelo fato das 69 semanas de Daniel não ter a mistura de Israel, porque eu sou dispensacionalista, né? Ela não passa, tipo assim, compartilha do mesmo não tempo. compartilha. Tem uma distinção entre Israel e a igreja. Então nunca se misturou isso nas outras 69 semanas. Então a tese ela faz a seguinte pergunta: por que então, na última semana, que seria a tribulação, os 7 anos, por que então a igreja passaria pela tribulação? Porque ali em Daniel 9:24 está falando que é somente para Israel. Entendeu? Depois eu não sei se vocês viram, está lá em Daniel. Se quiser acompanhar Daniel, eu vou. Não, como nós vamos mencionar, não sei se ela vai mencionar, também está aqui
Aham. Você vai ler o texto, é isso? Você tem aí ele pronto aí? Não, mas então leia, mas depois eu dispenso a minha lida que estava prevista. Sim, então eu vou procurar aqui, porque eu acho que eu marquei. Daniel. É Daniel 24, aliás, 9, versículo 24. Aí diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo do santo. Então aqui está falando, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ali está falando para Israel. Então essa tese, essa corrente pré-tribulacionista, ela acredita nisso, e que nós não passaremos pela grande tribulação. Também existe aqui em 1 Tessalonicenses, para poder dar vazão àquilo que eu estou falando, defendendo aqui a minha tese, fala sobre o arrebatamento, claro, entre nuvens, eu já falei sobre isso, mas aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia, olha, o dia é com D maiúsculo, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Agora, defendendo aqui a minha tese, claro, irmãos, defendendo aqui o não querendo atacar, outra coisa aqui que eu quero focar para os irmãos. A nossa intenção hoje aqui é cada um expor sua tese, expor aqui a corrente teológica em que nós acreditamos. Mas uma coisa é certa, né? Tanto o meso como o pós, todos nós acreditamos na segunda vinda de Cristo. Isso aí que é importante. Então, essa questão de texto, por exemplo, o pós, ele diz que o pré não tem muito embasamento bíblico, né? E se você procurar, parece que sim, né? Mas também se você for olhar para o outro lado, às vezes a gente fala sobre a Trindade e não tem esse nome Trindade, mas porque você pega um versículo, outro e outro ali e vai colocando. Nem sempre a quantidade aí você de versículos. percebe que existem 3 pessoas. Então, é exatamente assim também a tese pré-tribulacionista. Então, Desculpa, é tão interessante esse texto mesmo que você leu, de 1 Tessalonicenses 5, você parou no escaparão, sobre o dia que vem como ladrão. Né? Mas o versículo seguinte, o versículo 4, irmãos, nem dei bom dia, nem paz do Senhor para ninguém, muita saudade de todos. Nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler o versículo 4. Gilberto leu o 2, que diz que assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mas olha o versículo 4, o que é que diz, que interessante. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então é oculto para uns, mas não para outros. Exato, a gente entende que a volta do Senhor, ela virá como um ladrão para aqueles que não creem no Senhor. Porque aqueles que creem e amam a sua palavra, eles entendem os sinais. Nós vamos estar atentos quando o Senhor voltar. Isso. Exatamente isso. Mas aqui continuando defendendo a minha tese, Miriam está certinho. Mas é a sua tese? Não é a minha tese, é a tese que eu estou defendendo. Olha só. Ele está se entregando. Ai, meu Deus. Então, falando aqui, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então tem uma tese assim, é para se defender um pouco do pós. Não tem jeito. A gente vai ter que fazer essa comparação, porque se eu quero expor o pré, eu vou ter que defender. Como ladrão, né? Vou ter que defender algumas vezes. Então por que acontece isso? Porque se está falando que vem como ladrão, é uma coisa assim que por mais que ali está falando surpreendente, né? Que nós não estamos em trevas, né? Mas você pode ser surpreendido de uma hora para outra, então você tem que estar atento. Mas essa questão aqui, por exemplo,
Por que que a gente pensa, o pré-pensa, que isso aqui está falando de arrebatamento e não uma segunda vinda de Cristo? Exatamente por isso, por causa do versículo 3, que diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Por que eu estou dizendo isso? Exatamente porque a tese, a corrente pré, ela entende que o arrebatamento é no começo dos 7 anos. Então, se você for colocar, como é que vai ser no final? Porque como que isso aqui seria uma segunda vinda? Porque se fosse na segunda vinda, que é no período dos 7 anos, eu diria assim: não estou vindo de paz e segurança, porque a gente está vindo da grande tribulação. Então é onde tem perseguição, então não tem paz e nem segurança. Então essa é uma tese defendida. Vai acontecer antes da tribulação por causa disso. O pré-tribulacionismo, interessante. Ele acredita na volta de Jesus em 2 etapas. Exatamente. Que só nas nuvens e que só os arrebatados vão o ver. E depois ele volta de novo, uma segunda vez, no fim da grande tribulação, para poder, que é aquela volta triunfal que todo olho verá, para então fazer o julgamento, né? E para então levar os que ficaram na grande tribulação, que são judeus. Exatamente, a igreja que subiu ali para bodas do Cordeiro, ela voltará vem ali com ele na segunda vinda. Que essa vai ser bem visível, não somente para aqueles que, não somente para a igreja, será visível ali para o mundo inteiro. Aí ele virá ali com a igreja, vinda ali das bodas do Cordeiro. Isso. Entendeu? Então, aí para essa tese, a segunda vinda é em 2 etapas. Ela vem 2 vezes. Antes da grande tribulação, depois da grande tribulação. Jesus vem 2 vezes. Exatamente. Entenderam? Então essa é a tese que o pré-tribulacionismo defende. Tem mais algumas coisas aqui para falar? Senão eu vou tomar muito tempo. Eu não quero, né? Quero tomar muito tempo. Mas, muito volume de coisas. Mas na medida que a gente for conversando aqui, né? Sempre vai surgindo algumas coisas, né? E eu creio que na hora que o pastor for falar aqui sobre o Meso, vai ter algumas dúvidas. Nossa, eu e a Mirim vão falar, né? Vamos perguntar. Mesmo porque uma coisa é ela. Essa discussão é em função de um momento que vivemos e estava programado falar sobre o Apocalipse se estivéssemos em dias de não isolamento, mas serve como uma boa introdução para quando retornarmos à normalidade da escola. Inevitavelmente vai ser estudado de maneira muito mais profunda, né? Expor mais com calma, tudo isso daí. Sou eu? Eu queria que o senhor falasse isso. Bom, então voltando. O Meso, que é no meio de toda a tribulação, que está previsto 7 anos, né? Isso é inegável, que tanto Daniel fala sobre isso como Apocalipse. No meio haveria então, de acordo com essa tese, o arrebatamento. A proposta do mesotribulacionismo é que seria no meio da grande tribulação, e é claro que eles vão considerar esses números com uma certa exatidão, tomando por base os 7 anos que aparecem em Daniel 9, que já foi lido, semana, e considerando que são semana de anos, e também Apocalipse capítulo 2, verso 4, quando é dito assim, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, né? Então, cruzando Daniel com essas menções que são feitas em Apocalipse, fica muito claro que há 7 anos para a tribulação, mas algo também pode acontecer no meio tempo desses 7 anos. Então o mesotribulacionismo dá atenção a essa parte numérica e cronológica. Em Apocalipse 13, verso 5, é mais bem definido ainda a questão dos 3 anos e meio, marcando o meio de um período, quando diz assim, que o anticristo ele se daria a conhecer em 42 meses, né? A metade desse tempo, 3 anos e meio, né? Aproximados, mas é bem interessante. As bases bíblicas para a visão mesotribulacionista. Primeiro que, se você fizer um levantamento, você vai ver que há sequências, né, de atos de Deus. Selos, trombetas, cálices com flagelos, né? E que nos leva a crer, quando estudamos, que os cálices seriam a fase de agravamento da situação da tribulação.
A visão mesotribulacionista considera também essa ordem natural do texto de Apocalipse. Se você pegar do capítulo 8 ao 11, e bem precisamente verso 15 do 11, são mencionadas as trombetas, né? E ali 7 trombetas estariam ensejando um momento que no capítulo 14 é tomado pelos mesotribulacionistas como a aparição de Jesus. Quando no capítulo 14 é dito o Cordeiro estaria de pé no Monte Sião, né, e cercado das suas miríades de santos e anjos, né? Essa menção está no capítulo 14. E aí viria uma sequência posterior, capítulo 15, cálices com os seus flagelos. Então, o mesotribulacionismo considera essa sequência natural e tem essa aparição de Jesus no capítulo 14. E só então viria o agravamento da situação com os cálices, com os flagelos, né, que estão previstos para cada um desses cálices derramados sobre a terra. Então isso marcaria um complemento do que as trombetas começaram. Então essa é a ideia mesotribulacionista, que as coisas aterradoras que as trombetas manifestaram, depois dessa aparição no capítulo 14, viria uma sequência de derramamento da ira do Senhor, né? O que justificaria um resgate, né? O que justificaria a remoção da igreja desse meio. Seriam flagelos ainda piores, né? Tá assim. Deixa eu ver. Seriam flagelos ainda. Não, é só para dizer que seriam flagelos ainda piores nessa segunda metade. Então, eles acreditam Sim. que a igreja seria arrebatada no meio antes que os flagelos piorassem. Isso. Essa é a visão mesotribulacionista. Outra coisa interessante, algumas referências assim que eles usam. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 13, eu acho que não foi lido, foi lido primeiro, né? Então vamos ler, já que não foi lido, na 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 3, diz assim, ó: Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Mais uma vez, eles também usam essa sequência natural exposta pelo texto, cronológica, né? Primeiro fala de um preparo para não ser envolvido numa apostasia, dizendo que é necessário que a gente não demova do nosso pensamento, né? Então está dizendo que primeiro haverá uma onda de apostasia. Segundo, vem a revelação do anticristo. E em terceiro lugar, viria o dia do Senhor, que seria considerada a volta. Apesar de que aqui não menciona tribulação, 1 Tessalonicenses 5, 9, tem outra expressão que o mesotribulacionista adota, que diz assim: não somos destinados à ira. O que, além de bem cruzado com aquela compreensão da sequência de trombetas e depois o derramamento da ira de Deus, então o que eles dizem? Cruzando com esse versículo, está dizendo assim: vocês não estão destinados à ira. A tribulação, sim, que é parcial, mas a ira não. Então eles fazem a ligação entre essas duas passagens. Pastor, eu só queria, não sei se eu estou te interrompendo. Não, pode falar. O MES acredita, por exemplo, que é no meio, no intervalo ali, mas eles acreditam que a partir do começo ali dos 7 anos já começa a tribulação, ou só começa dos 3 anos e meio para frente? Que a partir do começo, do início. A partir do começo, então? É. Porque tipo, o pré ele entende que vai apertar mesmo o cerco depois dos 3 anos e meio, mas para o final, né? Sim, mas talvez então esteja baseado vai no... apertar mais. Eles acreditam que no começo serão flagelos menores, e depois eles se agravam. Talvez baseado nesse mesmo princípio da graduação, não é graduação, que vai avolumando e ficando mais intenso, né? A ira de Deus
segundo a visão do Apocalipse, né? Outra base que eles cruzam, e essa é importante dentro da visão meso, 1 Coríntios 15, 52, cruza com Apocalipse 11. Em 1 Coríntios é dito ao ressoar da última trombeta, dizendo que é o dia do resgate, né? Dizem os meso que essa trombeta é a mesma trombeta do final de sequências de trombeta. Então, situando automaticamente o arrebatamento ali, naquele momento em que tem o final das 7 trombetas e uma última trombeta que viriam a sequência de cálices. Então eles usam esse argumento de 1 Coríntios, delimitando esse novo tempo ali dentro da tribulação, né? Deixa eu falar das dificuldades dessa visão. A dificuldade dessa visão é que tem poucas referências, tanto quanto você falou que o pré-tribulacionismo tem poucas, né? O mesotribulacionismo também tem poucas referências bíblicas. E sobre o cruzamento dessa trombeta de 1 Coríntios com Apocalipse, tem uma contradição de significado. O texto de Coríntios é claro que está dizendo que é um chamamento e não um juízo. Já a trombeta de Apocalipse, ela é inaugurando ira e não chamamento. Então, textualmente, não cola há uma fragilidade nesse entendimento aí, né? Outra coisa que o mesotribulacionismo peca ao entender que o capítulo 14 de Apocalipse é então a vinda, é porque não tem aquela dinâmica que o próprio Cristo diz. Ele simplesmente está no Monte de Sião, todo mundo reunido, e passa a página, já vem para a cólera e os cálices. Então ela não tem aquela grandiosidade, nem aquela espetaculosidade, nem mostra como algo transcendental. Parece que Jesus está está lá em cima do Monte de Sião, né? Então parece que o texto de Apocalipse parece que ele teria valorizado muito pouco algo que nós sabemos que será grandioso. Então essa é uma fragilidade dentro da visão mesotribulacionista. Na verdade, todas as correntes têm ali seus fatores fortes e os seus fatores fracos. É verdade. Então, essa é a síntese do mesotribulacionismo, que, por incrível que pareça, mesmo pesquisando, ele não tem muita informação, né? É o calcanhar de Aquiles. Todas as três têm. Das três, ela é mais inconsistente, assim, né? Os extremos são mais embasados. Eu não tenho muito conhecimento sobre o meso. Mais ali o pré e o pós, né? Sim. Mas o meso eu quase não tenho. Então, interessante o senhor está falando isso. Para mim é uma coisa diferente. Nova. Vejamos então. Pós-tribulacionismo. Eu vou falar do pós-tribulacionismo. Ele chama pós, como a gente disse no começo, né? O nome é pós-tribulacionismo porque entende que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Esse ponto de vista entende a base bíblica, e aliás é o ponto de vista com o maior número de textos bíblicos. O pós-tribulacionismo conta com muito mais textos bíblicos do que o pré-tribulacionismo e do que o mesotribulacionismo. A começar por Jesus. O texto clássico, e que é o que o pós-tribulacionismo entende, é o de Mateus 24, o sermão profético de Jesus. Ali naquele texto, e a gente vai ler agora aqui uma parte, tem a ordem cronológica dos acontecimentos escatológicos. Jesus falou direitinho, fala que os discípulos em particular perguntaram para ele: Senhor, quando sucederão essas coisas? Então Jesus passa a explicar direitinho na sequência dos acontecimentos, na sequência cronológica dos acontecimentos escatológicos. Então aquela é a base nossa para entender a sequência dos fatos, se é antes, se é depois e tal. No versículo 3, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24. O versículo 3, então, fala que os discípulos em particular falaram: Mestre, quando sucederão essas coisas? E aí, ele começa a falar no versículo 4, vede que ninguém vos engane. Eu vou pulando para poder não ter que ler o texto todo, porque é longo, tá, gente? Quando ele chega no versículo 7, ele diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos
em vários lugares. Então ele está falando do princípio das dores. No versículo 8, né, ele diz: porém, tudo isso é o princípio das dores. Quando chega no versículo 9, olha que interessante, irmãos. Ele diz: então sereis atribulados e vos matarão. Tá claro, É muito claro que os cristãos passarão por uma tribulação e ainda que passarão por uma perseguição, serão mortos. Jesus está deixando isso muito claro para nós. Não tem subentendido. Tá parecendo aquele prefeito lá. Não tem. Está querendo encher, mas é uma esperança. O prefeito que falou assim: vou consolar vocês vão ficar todo mundo doente. Não, mas nós temos que ser realistas com a palavra de Deus, não tem? Tem. Então ele diz isso: sereis atribulados e vos matarão. Ok, ele continua dizendo dos falsos profetas, fala que o evangelho todo vai ser pregado e tal. Quando chega no versículo 15, então ele fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ele está falando aqui do aparecimento do anticristo. Então o anticristo aparece, aí ele chega no versículo 21, está escrito assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então está falando da grande tribulação. Olha, ele tá na sequência, né? E depois no versículo 22 ele diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ele diz que a igreja será atribulada, que vão nos matar, que nós passaríamos pela grande tribulação, mas ele diz: por causa dos escolhidos, esses dias vão ser abreviados. Jesus vai encolher esse tempo por causa de nós, por causa da igreja. Aí ele continua, no versículo 27 ele fala do relâmpago que sai do oriente, vem do ocidente, e ele começa então a explicar como que vai ser então a volta de Cristo. Ele diz no versículo 29, logo em seguida a tribulação. Então não tem dúvida, irmãos, para a gente poder colocar esse acontecimento em outra posição. Ele é muito claro, ele não falou de nenhuma outra vinda antes da grande tribulação, e é Jesus, o nosso mestre, explicando para os discípulos dele os acontecimentos, né, dos últimos tempos. Ele fala: então logo em seguida a tribulação, com toda clareza, naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Olha, todos o verão, todos, crentes e não crentes, todos o verão vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E aí ele enviará, olha o versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é o arrebatamento. Jesus então volta, todo olho vai ver, e ele vai enviar os anjos para poder recolher dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. Aqui acontece o arrebatamento. Então o Senhor Jesus coloca arrebatamento junto com a segunda vinda dele, que todo olho vai ver. Ele junta esses dois eventos num evento só. Os pós-tribulacionistas acreditam sim em arrebatamento, só que acreditam que ele acontece junto com todo o olho, não vai ser uma coisa secreta. Junto com a segunda vida. Junto com a segunda vida, junto com aquele acontecimento que todo olho verá. Então todo olho vai ver que nós vamos subir e vai entender a razão, porque vai ver o mestre vindo. É tipo eu estou aqui, nós estamos aqui, né? Jesus volta lá sobre o Monte das Oliveiras. Como é que eu vou para lá? Eu tenho que ser arrebatado. Arrebatado. Para poder ver ele chegando lá. Arrebatado. Por isso que ele vai reunir, né? E, agora, um mesotribulacionista... E todo olho vai ver. Um mesotribulacionista enxergaria aqui que na primeira parte desse capítulo aqui é falado em tribulação. E depois fala em grande tribulação. Mas Jesus não menciona arrebatamento. Eu sei. Agora nós temos que tentando pensar... puxar a sardinha. Né? Então eu vou puxar agora um tubarão. Você puxa uma sardinha, eu vou puxar um tubarão. Eu vou puxar um tubarão todo. Porque, pensa, o grande argumento dos pós-tribulacionistas imagina que Jesus não menciona o arrebatamento antes da grande tribulação. Como que Jesus vai falar com seus discípulos em particular
para falar sobre os acontecimentos escatológicos e não mencionaria para eles esse arrebatamento antes. E Jesus não faz menção disso, pelo contrário, ele explica que a igreja vai passar pela grande tribulação, que ele vai inclusive abreviar os dias por causa dos escolhidos e que o arrebatamento será junto com a segunda vinda dele. Então, foi citado os textos de apóstolo Paulo pelo pré-tribulacionista, pelo pós, mas agora eu vou mostrar para vocês, de fato, o que o apóstolo Paulo fala, como que ele concorda exatamente com aquilo que Cristo ensinou. Porque o que Paulo sabia é isso aqui que Cristo ensinou. Então, nós vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 ao 3. Olha só como que Paulo começa assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Olha aqui como que ele começa. A vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Já linkando os dois acontecimentos. A vinda com o arrebatamento. Do jeitinho que está escrito em Mateus 24. Do mesmo jeito que Jesus falou. Ele já linka, né? Ele já junta. Exatamente. Os dois acontecimentos. Então ele fala, nós vos exortamos que não demovais na vossa mente. Quando chega no versículo 3, ele fala, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Mostrando que claramente, então ele fala, porque o pessoal já estava achando que naqueles dias eles poderiam ser arrebatados, poderia acontecer a vinda do Senhor. Ele falou, não, Jesus não vai voltar agora, vocês não vão ser arrebatados agora, porque ainda vai se levantar o anticristo e tal. Então Paulo menciona, liga os dois acontecimentos e menciona que o anticristo vai vir, e o marco é conhecer ver a figura do anticristo. Exatamente, o marco é conhecer. Então depois que nós, a igreja, virmos o aparecimento do anticristo, daí para frente é que a gente vai esperar, vai ter um período terrível, né? Claro. Daí para frente que nós vamos esperar a volta de Cristo e a nossa reunião com Ele. E os outros textos, o de 1 Tessalonicenses 4, 5, que foram lidos, eles da mesma forma, eles vão crer do mesmo jeito que está aqui no versículo 2. Tivemos um telefone que chamou. Precisamos fechar. Então, a gente crê do mesmo. O apóstolo Paulo não iria cair em contradição, né? Do mesmo jeito que ele colocou aqui, os outros textos são entendidos da mesma forma. Que o arrebatamento é depois, né? Miriam, mas no caso ali, então, o pós não acredita, tipo assim, numa coisa iminente, né? Tipo assim, não. Eu não posso afirmar. Então, tipo assim, eu tenho que vigiar. Jesus fala, cautelar e tal, vigiar. Isso aí eu queria fazer uma mais pro plé, né? Mais pro plé, pro meso. Sim, é lógico que a gente tem que vigiar. Pós não, né? Sim, é lógico que a gente tem que vigiar, mas a gente entende que daquilo que o apóstolo Paulo falou, que vem como um ladrão para aqueles que não creem. Mas nós, irmãos, nós vamos estar apercebidos, porque a gente sabe que é depois que o anticristo virá. Então, lógico, a gente não vai poder precisar o dia. O dia não está marcado, irmãos, né? Mas a gente sabe que é depois do anticristo, que vai ter um período de tribulação, e aí, depois que o anticristo vir, nós vamos esperar que ele... então, que Jesus volte. E por falar em anticristo, é um assunto que está borbulhando, né? Os líderes mundiais estão se reunindo, a última reunião do G20 que teve, não sei se foi no fim do mês de março, mas é bem recente. Esse assunto já está sendo conversado claramente entre eles. Eles estão pedindo e querendo, exigindo um líder mundial. Isso está para acontecer a qualquer momento. Até o Papa já sugeriu que... Sim, o Papa, desde o Papa anterior, Bento XVI, antes desse Papa Francisco, ele já tinha pedido desde o ano de 2009 um líder mundial. Então esse é um assunto... Não é nem a Bíblia que está afirmando, eu falo uma coisa que tem preparado esse período, por exemplo, a ONU, OMS. Sim, a ONU. São coisas assim, muito interessantes. É global. Então eu acho que essas entidades elas começam a preparar o caminho. Sim. Ficar atento. Isso. O globalismo, ele está se impondo. Né? Precisamos de um fechamento. Eu queria só fazer um arremate aqui. Você que está assistindo, então, visão pré-tribulacionista, mesotribulacionismo, que é o arrebatamento no meio, pós-tribulacionismo, que é
o arrebatamento já no final do período de 7 anos de tribulação. Ok. Qual visão adotar? O importante aqui, pelo volume de informações, você não precisa fazer isso agora. Mas é importante que você saiba, de qualquer maneira é necessário estar atento e preparado. Porque se a pessoa tem a visão meso ou pós, ela vai se preparar para suportar dias maus. Mas dentro da visão pré-tribulacionismo, mesmo que ela não vá passar pela tribulação, ela pode ser pega de surpresa. Então, de qualquer maneira, cabe ao crente estar preparado para um fenômeno assim repentino que o pegue de surpresa, mas se tiver que suportar dias maus, você tem que estar preparado para o pré ensina que vai gente ficar. Quem não estiver preparado vai ficar, e eles que vão ficar ali, né? Porque Jesus falou ali, tive fome, não deixe de comer. Isso vai estar muito usado para a grande tribulação, né? Que vai estar acontecendo ali. Já é outro assunto, né? Eu creio que a gente vai levar muito a tempo, conversa, mas é isso. Verdade. Espero que você esteja entendendo também o propósito, né, da live, ligado à proposta da EBD para esse ano, que era discutirmos realmente o Apocalipse em maior profundidade. E nunca foi tão conveniente, né, isso. Pastor, enquanto o senhor fala aí, eu queria que o senhor lesse o final de tudo, o final, que para nós vai ser maravilhoso, irmãos, que está lá em Apocalipse. Glória. Eu queria que o pastor fizesse essa leitura. Amém. Está lá em Apocalipse, vamos procurar aí. Capítulo... E enquanto eles abrem o texto, irmãos, puxando a sardinha, é melhor... Os pós-tribulacionistas dizem assim, é melhor a gente se preparar para passar a tribulação e não passar, do que a gente não se preparar e passar. Exatamente, não é? Então é melhor a gente se preparar, pensando que a gente vai passar, e quem dera, né? Tomara que sejamos arrebatados antes, porque ninguém quer passar aqui na grande tribulação, né? Mas se o relato de Jesus, Mateus 24, estiver correto, conforme ele está falando, que é o que a gente acredita. É por isso que eu sou meso. Assim, agora eu confessei, né, que eu sou meso. Porque eu acredito que Deus vai observando todo o contexto e ele vai fazer uma remoção num dado momento que você não consegue. Se o dia da sua volta, ele mesmo falou, não pode ser previsto com exatidão. Na verdade, eu creio que a remoção da igreja não pode ser prevista com exatidão dentro dessa sequência de tribulação, né? Porque a hora que ele vê que o negócio apertou realmente e se torna insuportável, eu acredito que a remoção acontece. Sim. E essa posição é refutada porque Jesus linka, ele fala que quando ele vier, que todo olho verá, aí ele vai enviar os anjos para arrebatar os escolhidos, né? Recolher os escolhidos. Então essa visão, tanto a sua quanto o pré, dissocia esses dois acontecimentos, coloca o arrebatamento separado da volta de Cristo. E o pós-tribulacionismo crê que esses dois acontecimentos estão unidos, acontecem simultaneamente, instantaneamente, os dois juntos. Exatamente, eu tinha tanta coisa para falar, tinha mesmo, mas infelizmente já estou aflito, já estou aflito, já estou atribulado, já estou atribulado. O texto é em Apocalipse, no capítulo 19. 19. É um pouquinho longo, se eu ler assim mesmo, pastor? Não, vai lá. É do versículo 11 até o 21. Ok, vamos lá. O final nosso vai ser esse. Com uma metralhadora giratória. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para que a grande ceia de Deus
para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres e escravos, tanto pequenos como grandes. Eu vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregado para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Vitória final do Cristo, né? E ele voltará agora com a espada na boca. A espada que sai da sua boca. A palavra, né? Exatamente. A palavra que originou todas as coisas, e pela palavra os universos, né, foram formados, né? As coisas todas foram formadas. Como não esse mesmo que pela palavra formou todas as coisas não vai também desfazer aquilo da boca, com o sopro os seus da sua inimigos. boca. Glória a Deus. Isso Né? aí. Deus possa nos abençoar. Né? Pastor, só Glória a queria, Deus. antes de encerrar aqui o E eu nosso quero ler bate-papo. 3 versículos também, para terminar. Três? Vai Por querer se favor. defender, não? Jesus, hein? Não pode me Já se defender, defendeu não. demais, pastor. Não. Olha, não, eu só queria pedir, eu quero agradecer aí o pessoal que contribuíram com a pizza, né, comprando. Verdade. E o pessoal que colocaram a mão ali, que fizeram, a gente agradece a cada um, né, que é trabalhoso. Sim. Então, eu não tenho o nome aqui, senão a gente ia falar o nome de cada uma das pessoas que ajudaram. Posso cometer algum erro aqui, falar e ficar alguém para trás. Sim. Eu sugiro que o pastor, se quiser, no culto da noite, na live da noite, pode Mencionar. agradecer, né, o nome Eu faço das agradecimento. pessoas, né, certinho. Temos uma live à noite, tá? Ok? Deixa eu ver o que vem aí. 3 versículos, irmãos, que é bonito demais, nós não podemos ficar sem eles. Seja- Depois daqueles versículos que o Marcelo leu, né? Seja célere. Nunca, eu estou em Apocalipse 22, 3 em diante, 3, 4, 5 apenas. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Oh, glória. Esses somos nós. Somos nós. Somos nós. Esses somos nós. É o que nos espera, e é nisso que os nossos olhos estão fitos, né? Verdade. Então é só isso, né, pastor? 3? Já Ah, deu é 3 versículos. 3 Tá, versículos. entendi. Pensei que eram 3 separados. Da minha parte, Ah, né, agradeço. Amém. Essa Mirinha abrilhantou, né? Ela teve mais tempo, tá, para se defender. Não tive mais tempo. Pode marcar o tempo. A gente agradece a Mirinha, o pastor é figura carimbada aqui. E agradecemos a vocês que estão aí assistindo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Verdade. Que nós possamos buscar o conhecimento de Deus. Você viu ali que no texto, tanto para o pré, tanto para o pós, né, para o meso, a verdade é que nós temos que conhecer, e a palavra nos ensina. Nós não estamos em trevas, para que nós não possamos perceber esse dia final. A Então, palavra de Deus é luz para o nosso caminho. é verdade, nós estamos atentos, a igreja deve estar atenta, e nada melhor do que esse tempo em que nós estamos vivendo. Né? Uma pandemia, né, que atingiu o mundo inteiro. Então é um momento. Que é um sinal para nós, né? É um sinal. Porque é o mundo todo. algo A gente já global. viu sinal localizado, né? É um sinal Mas é global. global. Então é um sinal para que a igreja se arrependa. Sim, gente. Mas é interessante notar que existem pessoas que estão se rebelando mais ainda contra Deus. Não se arrependeram, porque não querem. Então, é uma coisa para a gente se pensar, né? E graças a Deus, esses assuntos, esse bate-papo aqui, Há um ele chamado ao tem arrependimento. ajudado, e espero que esteja ajudando vocês que estão aí nos assistindo, e que nós possamos ficar atentos, assim como Jesus falou, acautelai-vos, vigiai-vos. A gente está eu concordo que você diz isso assim, que é um sinal para o arrependimento da igreja, porque a gente infelizmente vê que o comportamento dentro da própria igreja se distancia às vezes uns e outros. Por exemplo,
tem muita gente orando mais do que orava. Sim. Por outro lado, tem alguns cristãos que falam assim, não, isso tudo aí é besteira, é conspiracionismo. Estão dormindo. E parece que não estão entendendo que há uma dinâmica global, né? E criticam estão discernindo os tempos. criticam aqueles que jejuam, criticam aqueles que estão se aprofundando nesse momento. É como, vocês estão todos desesperados. Então, é uma crítica que vem dentro da própria igreja, não é de fora. Isso é preocupante, Sim. né? Com certeza. Vamos encerrar então? Gente, estamos encerrando. Deus te abençoa. 17 horas, né? 5 horas da tarde eu vou estar aqui. Os irmãos que queiram vir para interagir, orar, e a gente até faz um tempo de louvor. E 19 horas a live começa e você esteja então ligadinho. Obrigado e até mais. Algumas beijo pessoas a todos. nos perguntam sobre trazer o dízimo e oferta. Pode trazer. É nesse período, né? Dízimo e ofertas das 5 acaba horas. tá aqui disponível nesse período para quem vem ofertar também, tá? Deus abençoe a todos. Está encerrada essa live. Um beijo. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Beijo.